Olá pessoal, mais uma vez, né, eu vou trazer hoje uma videoaula para vocês sobre resiliência em trabalhadores na enfermagem. Essa é uma aula que seria programada para hoje, mas como estamos num feriado, eu vou trazer ela para vocês em forma de videoaula para que vocês não tenham nenhum prejuízo em relação ao conteúdo, certo? Então, quando nós falamos sobre resiliência na enfermagem, a primeira questão que nós precisamos nos perguntar é qual que é o problema, né? Por que nós precisamos discutir resiliência em trabalhadores na enfermagem? Como nós já falamos várias vezes, os enfermeiros são aqueles que têm maior contato com os doentes, com os pacientes, né, com os usuários de saúde, muito mais do que outros profissionais de saúde. Isso faz com que eles tenham um ambiente, contato com um ambiente em que há mais dor e sofrimento diretamente, né, não só para o usuário de saúde, mas também para eles, por causa dos elementos estressores que tem dentro desses ambientes que podem comprometer também a sua saúde e a sua qualidade de vida. Quando nós falamos sobre fatores de estresse, vocês muitas vezes já falaram para mim, não, o problema é que tem sobrecarga de trabalho, porque não tem recursos, porque nós estamos fazendo coisas que não são não são as nossas tarefas, né? Ou seja, desvio de função. Que nós não recebemos muito salário, nós não temos intervalos, enfim, né? O que foi muito indicado aqui também em relação ao estresse também é o controle excessivo da instituição. Acho que isso se aplica talvez mais a instituições particulares do serviço público. Também um indicador são as relações interpessoais, aí vocês podem pensar naquilo que nós falamos sobre violência hospitalar. Às vezes também pode ser estressante você perceber que o seu colega não observa aquilo que é eticamente proposto pelo conselho da enfermagem, né? As atividades que vocês têm muitas vezes são rotineiras e repetitivas, tem uma sobrecarga, né, de trabalho em relação ao número de pacientes que devem ser atendidos e baixo número de recursos disponíveis, né? Às vezes vocês têm que lidar com sofrimento e morte, às vezes não tem nem possibilidade de uma atividade de lazer, falta apoio, falta reconhecimento, e isso tem uma consequência sobre a saúde do enfermeiro, que se manifesta por meio de de sintomas psicossomáticos. O que são sintomas psicossomáticos? São sintomas que se manifestam fisicamente, mas na essência surgem por causas psíquicas, né? Aí, sob eles conta cansaço, tensão muscular, nervosismo, irritabilidade, ansiedade, depressão, burnout, TPM, enxaqueca, problemas de memória, e outros que vocês talvez possam pensar. O que é então resiliência e para que isso serve, né? Um autor chamado Yunis definiu a resiliência como a habilidade de superar as adversidades, porém isso não significa que o indivíduo saia dessas adversidades sem nenhum machucado, né, psíquico ou físico, depende. Tem um outro autor, Rania Simões, que vai falar da capacidade pessoal de enfrentar a adversidade, não no sentido de resistir, mas de ultrapassar ou superá-la com êxito. E esse processo, ele ocorre no conjunto de combinações que são benéficas de atributos individuais, sociais, ambientais, familiares e culturais. Atributos individuais seriam, por exemplo, autoestima, familiares seria a rede familiar de apoio, ambientais, que você gosta de trabalhar na sua equipe de trabalho, sociais, que você tem
um bom apoio social dentro do seu local de trabalho e fora do seu local de trabalho. E a cultura organizacional ou também da cultura geral, né, onde você está trabalhando. Nesse sentido, a resiliência seria, né, a questão de vocês acharem, da pessoa achar um equilíbrio entre a combinação de fatores de risco e de proteção. Fatores de proteção são aqueles que vão proporcionar saúde, né? Que vão promover saúde, podem ser individuais, familiares, condições ambientais. Fatores de risco são aqueles que podem amenizar, que podem prejudicar, né, a saúde ou a qualidade de vida. Exemplo disso seria a pobreza crônica, o temperamento difícil, exposição a eventos estressantes ou traumáticos e características ambientais. Percebe, condições ambientais aparecem como fatores de proteção e fatores de risco. Mas como assim, professora? Ora, se vocês pensarem na disponibilidade de recursos, a hora que vocês têm que atender um usuário de saúde, você tem todos os recursos disponíveis materiais. Embora você tenha uma alta carga de trabalho e está sendo muito demandado, você tem os recursos disponíveis e isso pode surgir como fator de proteção. Ao mesmo tempo, se você tem uma alta carga de trabalho e ainda você não tem recursos disponíveis, esses recursos que faltam viram um fator de risco. Faz sentido para vocês? Vamos então exemplificando isso por meio de um estudo que foi feito na rede básica de saúde, de serviço de urgência e emergência e unidades de serviço especializados na região centro-oeste do estado de São Paulo. Participaram desse estudo trabalhadores da área de enfermagem, incluindo enfermeiros e auxiliares de enfermagem da rede pública de saúde, que foram contratados por meio de um concurso público municipal. E o que os pesquisadores fizeram? Eles utilizaram instrumentos, dois instrumentos principais, uma ficha de dados sociodemográfica e um questionário em que eles poderiam levantar o nível de resiliência desses enfermeiros. E o que eles contemplaram dentro dessa pesquisa? Um dado preocupante sobre o quanto que os enfermeiros trabalham. A maioria dos participantes, 3/4, um pouco mais que 3/4, 76%, trabalha as 40 horas semanais prescritas. Porém, e isso é preocupante, 13,5% trabalha mais que 70 horas semanais, ou seja, o dobro. Significaria trabalhar 2 turnos. Nós encontramos dentro dessa pesquisa também uma diferença salarial entre os gêneros, de tal forma que o gênero feminino ganha menos salário do que o gênero masculino. Aí isso é um problema de desigualdade social aqui também, que contempla um fator de risco, né? E aí foram encontradas várias coisas em relação ao nível de resiliência apresentado por esses enfermeiros que foram entrevistados, né? A maioria desses participantes está fraco, né, em relação à regulação de emoções, né? Então, eles não têm um bom desenvolvimento de regulação de emoções. Lembram que nós falamos sobre regulação de emoções quando nós falamos sobre enfrentamento ao estresse. Nós falamos sobre enfrentamento ao estresse voltado ao problema e voltado às emoções, e na essência, voltado ao problema, voltado às emoções, são 2 tipos de lidar com as nossas emoções. Intimamente relacionado a isso é o controle de impulsos, né? Que a maioria, né, aparenta ser bem desenvolvido nesse aspecto. Na verdade, o controle de impulso e regulação de emoções são muito vinculados, porém, o controle de impulsos diria que antecede a regulação de emoções, né? A regulação de emoções é mais profunda que o controle de impulsos.
E em relação aos fatores otimismo, análise causal, empatia, autoeficácia e exposição, a maioria está mediana, né? Otimismo, eu acho que não tem problema de entender o que seria isso, né? De ver as coisas de uma forma mais otimista. Análise causal seria você avaliar por que surgiu um problema específico a partir de um feedback que você recebe. A empatia, se colocar no lugar do outro. A autoeficácia, a crença sobre a sua própria capacidade. E a exposição seria o nível mesmo em que você está sendo exposto a determinados fatores de risco. Visto isso, né? Levando em consideração que nós temos um problema, né, em relação ao adoecimento dos trabalhadores enfermeiros, que isso é vinculado, de certa forma, ao desenvolvimento de resiliência, percebendo que a resiliência precisa de um equilíbrio entre fatores de risco e fatores de proteção. E os dados que eu trouxe para vocês desse estudo, né, que está sendo também compartilhado com vocês, né, o artigo original, a questão que eu gostaria que vocês discutissem, eu vou abrir um espaço para isso, será que é possível desenvolver resiliência? Se é possível, como que a gente poderia fazer? É isso. Até semana que vem. Um abraço.